Responda uma coisa, quando o assunto é espiritual, você se acha uma pessoa sã ou você se acha uma pessoa doente? Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua preciosa companhia. Eu trago uma mensagem de Deus que pode responder a alguns questionamentos seus acerca da sua condição espiritual. Eu gosto sempre de lembrar que quando nós conseguimos atingir uma boa condição espiritual, a nossa vida material, a nossa vida emocional, ela caminha com muito mais sucesso, com paz, com harmonia. Quando nós estamos com o espírito em paz, aliançado e conectado com Deus, todas as demais coisas vão se acertando na nossa vida. Todavia, o contrário também é verdadeiro. Quando você está mal na sua vida espiritual, quando você está enfraquecido, ao ponto de você não conseguir orar, não conseguir ler a palavra, não conseguir se conectar com Deus, nada, absolutamente nada, poderá preencher o vazio que se instala em você. Talvez você conheça pessoas que você analisa a vida delas e percebe que elas têm tanto. Tem pessoas que a amam, têm muito dinheiro, ou têm sucesso, têm fama, mas parece que essa pessoa está constantemente esboçando um ar de tristeza. E aí você às vezes recebe notícias de pessoas que estão entrando num quadro depressivo. E o pior, às vezes você vê falar de pessoas que aparentavam ser tão felizes, terem tanto sucesso, mas decidiram pôr um fim nas suas vidas. Eu me lembro de um ator que eu assisti vários filmes dele. E é interessante que nos filmes ele sempre conseguia dar um jeito de passar a imagem de uma pessoa tão calma, tão tranquila e tão feliz. E o nome desse ator é Robin Williams. E eu recebi com certa surpresa a notícia de que esse ator tirado a própria vida, colocado um fim na sua vida. É interessante que situações como essa vão se repetindo, parece que com mais frequência ao longo dos anos. Porque muitas vezes, quando nos falta uma paz de espírito, quando muitas vezes nos falta aquilo que nos completa, parece que de fato a vida fica sem sentido. E hoje eu trago uma palavra para trazer alento ao coração de toda e qualquer pessoa que busca aceitação, que busca realização e às vezes tem dificuldade em se aproximar de Deus para então ter a vida que gostariam de ter. Mas antes de entregar essa palavra, tradicionalmente nós temos o hábito de fazer uma oração. E essa oração tem gerado transformação na vida de muitas pessoas. Eu gosto de ler os comentários e percebo que há muitas pessoas dizendo que, a partir das orações, a sua vida tem mudado. A partir das orações, milagres têm acontecido, pessoas têm sido curadas, pessoas têm recebido livramento, portas estão se abrindo. Então é com base nisso, nos resultados dessa oração, que eu gostaria de agora convidar você, meu irmão, minha irmã, para deixar o seu nome aqui para esta oração. Escreva aqui nos comentários o seu nome, o nome dos seus familiares, porque esta oração tem produzido coisas extraordinárias na vida de muitas pessoas e eu gostaria que você também experimentasse disso. Então, por favor, escreva aqui agora o seu nome, o nome dos seus familiares e me permita orar por vocês. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti agora eu apresento a vida de todas as pessoas que estão com seus nomes escritos aqui nos comentários desse vídeo. E eu peço, meu Deus, visita agora cada uma dessas pessoas, visita o seu coração, trazendo ânimo,
trazendo esperança, fé, trazendo renovo. Meu Deus, em nome de Jesus, que a tua presença possa trazer alento, amparo, sustentação para essas pessoas que estão tão debilitadas espiritualmente, emocionalmente. Senhor, suscita força, ânimo, esperança no coração de cada uma dessas pessoas. Estenda a tua mão para curar, sarar as feridas da alma, as dores físicas. Meu Deus, em nome de Jesus, que portas possam se abrir, trazendo oportunidade de emprego, trazendo clientes para esses comércios que estão parados, muitas vezes pessoas desanimando dos seus próprios negócios. Senhor, ajuda cada uma dessas pessoas, que portas se abram, que oportunidades apareçam, que elas possam alcançar os recursos necessários para ter uma vida próspera e feliz. Senhor, opera milagres na vida do teu povo e glorifica o teu nome nestes milagres que eu peço. Em nome de Jesus Cristo, amém. Louvado seja Deus! Já deu o seu gostei no vídeo? Aperta aí no gostei, inscreva-se no nosso canal e ativa o sininho para as notificações chegarem aí no seu celular, tá bom? Que Deus te abençoe! Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2, versículos de 15 a 17. Lá está escrito assim: Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também os seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Essa narrativa aparece em 3 dos 4 evangelhos. Ela está em Mateus, Lucas e Marcos. Eu gosto dessa narrativa de Marcos porque, primeiro, acredita-se, segundo os historiadores, que Marcos tenha sido o primeiro evangelho que também ofereceu base para os demais. Mas Marcos nos dá um detalhe especial quando fala dos publicanos e pecadores. Ele diz que porque estes eram em grande número e também o seguiam. E isso é algo impressionante. É algo que estava de fato gerando muita inveja nos religiosos da época de Jesus. Os escribas, os fariseus, os doutores da lei, os rabinos dessa época, eles estavam intrigados. Como é que pode? Como pode alguém que saiu lá de Nazaré, lugar onde não havia se levantado nenhum grande profeta, nenhum vulto da religiosidade, como é que pode essa massa, essas multidões seguindo o filho do carpinteiro José? Como é que pode? Como é que pode? Isso gerou inveja no coração de muitos sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas, fariseus, gente do sinédrio. E por essa inveja tramaram a morte de Jesus. Mas é interessante que
Os publicanos e pecadores são colocados aqui na mesma condição porque o publicano era aquele que cobrava impostos do povo judeu. Eles eram tidos como traidores da nação, porque eles trabalhavam para os romanos. E muitos, além de cobrar as pesadas taxas de Roma, exploravam e tiravam ainda mais dos seus compatriotas para enriquecerem. Um exemplo de um desses que enriqueceu à custa da desonestidade é Zaqueu, o publicano. Você lembra da história de Zaqueu que depois vai dizer, depois que Jesus entrou na sua casa, ele disse: se alguém tenho defraudado, restituirei 4 vezes mais. Ou seja, ele sabia que parte do enriquecimento dele era ilícito. Muito bem, mas o que eu acho interessante aqui, conforme eu disse, é essa informação de Marcos, que diz que eram muitos os publicanos e pecadores, ou seja, aquela gente de má fama estava seguindo Jesus, e isso era algo inédito. Por quê? Porque nessa época era comum você ver nas sinagogas e nos templos aqueles que eram já pessoas assim de boa fama, pessoas que conseguiam rezar na cartilha dos religiosos da época. E já essa gente publicana, gente pecadora, meretrizes, ladrões, essa gente vivia à margem da religião. Mas a Jesus, eles resolveram seguir, porque é isso que o texto diz. Também o seguiam. Não é estranho você observar que aqueles publicanos, aqueles pecadores, aquela gente de má fama que não sabia nada acerca do Messias, o seguia. Por outro lado, aqueles estudiosos religiosos, doutores da lei, que conheciam todas as profecias, as escrituras sagradas sobre o Messias, eles não conseguiram seguir Jesus. Não quiseram seguir Jesus. Uma outra coisa interessante é que os escribas, eles eram uma espécie de funcionários dos fariseus. Por quê? Porque os fariseus produziam material e que ocupavam os escribas. Os escribas eram pessoas que viviam das escritas. E eles estavam ali importunando os discípulos de Jesus para fazer média, para bajular, para buscar agradar os seus, entre aspas, patrões, os doutores da lei, aqueles que davam serviço para eles. É interessante que parece que isso não mudou muito ao longo da história, não é? Parece que à medida que o tempo passa, cresce o número de bajuladores, de gente importante, de gente influente. E em nome da bajulação, eles se transformam muitas vezes como Judas traidores. Eles oprimem e afligem os humildes para fazer média com aqueles que são endinheirados, importantes. E eu não estou falando do mundo, não, estou falando da igreja mesmo. Estou falando de gente dentro da igreja que bajula os poderosos e desfaz dos humildes, dos, entre aspas, pecadores. Eu não sei se a tua realidade é igual à minha região, mas eu já vi muita gente chegando em mim dizendo assim: você viu, Ney? O doutor fulano de tal, o médico fulano de tal está vindo na igreja agora e vai até fazer o encontro com Deus. Por outro lado, nunca ninguém chegou em mim dizendo assim: você viu, Ney? Aquele boia fria está frequentando a igreja e vai fazer o encontro com Deus. Ou aquele servente de pedreiro, ou aquela empregada doméstica. Mas quando tem alguém com uma profissão de destaque, onde se ganha muito dinheiro, eles fazem questão de ficar comentando, não é? Não é muito diferente do que fizeram os escribas e os fariseus da época de Jesus. Mas eu gostaria de finalizar essa palavra
falando de coisas importantes, interessantes e positivas nesse texto. Algumas coisas interessantes eu observo aqui. Que Jesus estivesse confortável em meio aos pecadores, isso já era esperado, não era surpresa, porque ele mesmo sempre deixava claro que viera para salvar e não para condenar. Ele mesmo dizia: misericórdia quero e não sacrifícios. Então, que Jesus estivesse à vontade no meio dos publicanos e pecadores, isso até que não é nenhuma surpresa. Mas o interessante é observar que os pecadores também estavam à vontade na presença dele. A despeito da santidade de Jesus, aqueles homens ou mulheres de má fama, eles estavam ali sentados à mesa com ele. Eles não se sentiam rejeitados por ele. Isso é interessante. E é bom que a gente observe isso, porque observando isso a gente vai entender que Jesus não repele o pecador, não rejeita o pecador. Jesus rejeita o pecado. Mas Jesus abraça aqueles que são pecadores, para que assim eles consigam resistir ao pecado. É a graça e misericórdia dele que oferece condições para os pecadores fugirem do pecado. É interessante também que a crítica dos escribas certamente deve ter chegado a Jesus, mas não o abalou, não deixou Jesus preocupado, não fez com que Jesus mudasse a sua atitude como alguém que diz assim: bom, então se estão falando mal de mim, deixa eu sair daqui, deixa eu mudar a minha postura. Não, Jesus continuou tranquilo, sentado, comendo com aquela gente. Sabe por quê? Jesus não estava buscando a aprovação de homens. Jesus tinha consciência de que fora aprovado por Deus. Quando ele saiu das águas do Rio Jordão, depois de receber o batismo por João Batista, uma voz do céu clamou dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que era o filho amado de Deus. E quando uma pessoa tem consciência da sua identidade, ela não fica dando importância para aquilo que falam dela, especialmente para as coisas negativas que falam dela. E por último, a fala de Jesus, quando ele diz: os sãos não precisam de médico e sim os doentes, nos encoraja a fazer uma análise, a investigar a nossa situação espiritual e ver se porventura não estamos adoecidos, se porventura não estamos com algumas feridas, algumas chagas, necessitando de remédio, porque Ele é o médico que pode nos curar. E se estamos doentes, devemos recorrer a Ele. Jesus não tem problema com pecadores doentes. Ele tem problema com aqueles que se acham puros, santos e justos pela sua santidade pessoal. Jesus, ele está de braços abertos para receber todo aquele que admite que precisa de cura, que precisa de um médico, que precisa de um Salvador. Por isso eu quero te convidar a orar, clamando pela misericórdia dele. Querido Deus, Pai maravilhoso de graça, bondade e misericórdia, diante de Ti agora eu apresento a minha vida e a vida de todos aqueles que me ouvem. E eu peço a Tua graça e misericórdia sobre nós, Senhor. Muitos de nós talvez estejamos doentes, adoecidos na nossa vida espiritual ou até mesmo pelo pecado que habita em nós. Por isso, nesse momento, eu clamo pelo médico dos médicos, Senhor dos senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que venha nos sarar, nos purificar e nos receber na sua presença, nos conduzir a uma comunhão com Ele. Senhor, em nome de Jesus, olha para a nossa miséria humana e tem misericórdia de nós. Admitimos que precisamos de cura, precisamos do remédio que só Jesus tem para dar. Nesse dia, Senhor, eu me ofereço
como um seguidor de Cristo, como alguém que admite que precisa de salvação. E eu clamo, Senhor, olha para os pedidos aqui nos comentários desse vídeo e atenda o clamor, os apelos do teu povo. Sara os doentes, abriga os necessitados, consola os que estão entristecidos, amargurados. Que nesse dia possa haver salvação em nossa casa. Senhor, nós precisamos de Jesus. Por isso clamamos, pedimos por Ele. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém! Louvado seja Deus! Lembre-se de deixar o seu gostei, de compartilhar a nossa mensagem com mais pessoas. E se você puder assistir esse vídeo que está aparecendo aqui, clica nesse vídeo para você assistir, ele vai ser bênção na sua vida também. Fique com Deus, estou indo com Ele também.